Bom pessoal, aqui é o professor Aristófanes Matias, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, da disciplina de Desenho Técnico e Instalações Agroindustriais. Hoje nossa aula é sobre os requisitos básicos para a implantação de uma agroindústria e as recomendações para a construção dessas edificações, tá? Então, seguindo as recomendações das algumas normas, nós temos que seguir as recomendações. Então tá aqui. RDC número 275, de 21 de outubro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Também a Portaria número 226, do Serviço de Vigilância Sanitária SVS, do Ministério da Saúde. E na Portaria número 1428, do Ministério da Saúde, podemos encontrar as orientações gerais para a construção das instalações agroindustriais. Então nós temos que seguir, tá? Essas orientações. Então essas aulas elas estão baseadas nessas orientações normativas e alguns artigos práticos de instalações agroindustriais. Bom, então vamos falar aqui sobre o projeto, tá? De uma instalação agroindustrial. Esse projeto ele vai ter que ter uma equipe multidisciplinar. Por que precisa de uma equipe multidisciplinar? Porque além de arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações, você também precisa aqueles profissionais que trabalham com o processo industrial, tá? Sabe o filler daquele processo industrial. Então, engenheiro de alimentos e você, técnico de alimentos, você é importantíssimo também para esse processo, tá? Porque você pode auxiliar em diversos momentos com informações importantes para o desenvolvimento da agroindústria. Então, é necessário que essa equipe multidisciplinar priorize a questão de segurança e conforto dos colaboradores da empresa, porque eles são uma parte importante nesse processo da agroindústria. Então, o técnico de alimentos, tá? Poderá fornecer aí uma excelente contribuição, orientar o projetista na busca aí de melhores soluções. Visando o quê? Ele vai dizer lá ao projetista, né? Como é que o fluxo do processo, seja ele de uma indústria de pescado, seja ela uma indústria de polpa de frutas, seja ela uma panificação. Então, como o técnico de alimentos ele conhece o processo, então ele vai ali orientar o projetista da melhor maneira para que esse fluxograma aí ele seja aí atendido, tá? E também vai auxiliar também aí no layout. Então, para atingir os objetivos, o técnico de alimento deverá reunir os conhecimentos teóricos e práticos sobre fluxogramas de processamento de alimentos, tá? E associar com a prática diária da fábrica, a fim de facilitar a escolha do layout mais adaptado à indústria em questão. Então, você vai auxiliar entendendo e falando sobre o fluxograma do processo e você vai ajudar aí o projetista na parte dele definir ali qual será o layout, o melhor layout para essa indústria em questão. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó, você pode ver aqui nessa figura 1 aqui que está o fluxograma do processamento de filé de tilápia defumado, de onde eu tirei de um artigo que foi de Silva, Ribeiro e Casimiro, do ano de 2017. Então, o técnico de alimentos ele conhece esse fluxograma e ele vai passar isso para o projetista. Por exemplo, aqui, ó, armazenamento da matéria-prima. Esse é o fluxo das etapas dessa agroindústria de filé de tilápia defumado. Então, primeiro é o armazenamento da matéria-prima, depois é feita a limpeza, depois o porcionamento, depois a salga, depois a defumação, depois a embalagem e depois o armazenamento. Então, esse fluxograma vai servir de base para que o projetista ele faça o melhor layout para essa agroindústria. E o que é um layout, professor? Está aí. Layout é um estudo sistemático pelo qual definimos onde colocar todas as instalações, máquinas e pessoal envolvido na produção de um bem ou serviço. Então, quais são as questões que eu devo responder quando eu estou tratando de estudar um layout? Então, você tem que saber, por exemplo, aquele fluxograma, ou seja, qual é a sequência da operação de uma produção. Qual é o passo a passo dessa produção?
Quais e quantos recursos estão disponíveis para cada operação? Quais são meus recursos que eu preciso? Eu preciso de matéria-prima? Eu preciso de um operador? Eu preciso de uma máquina específica? Isso são meus recursos. Como fluem os materiais e as pessoas? Então você tem que saber como as pessoas se movimentam dentro dessa agroindústria. E cada passo para onde vai o material. E onde é a área de armazenamento. Isso são perguntas que o projetista poderá perguntar a você como técnico de alimentos. E também, se esse aula um projetista estiver vendo, você tem que ter essas perguntas na cabeça para poder gerar o layout, fazer um layout da melhor forma que atenda assim as condições dessa agroindústria. Por exemplo, aqui você tem aqui um layout, tá? Essa aqui na figura 2 é um layout para a produção de filé de tilápia. É exatamente daquele fluxograma foi gerado o melhor layout. Onde aqui no layout ele tem aqui, ó, que ele tem uma planta baixa aqui e ele tem a legenda aqui dessa planta baixa. Por exemplo, o ponto 1 é a recepção da matéria-prima. Então ele está aqui, ó, ponto 1. Ponto 1 é a chegada de matéria-prima. Então provavelmente você tem que ter aqui um caminho, uma estrada, um acesso aqui. Então o projetista ele já tem que imaginar esse acesso. Depois ele vem para o ponto 2, câmara fria, estoque de matéria-prima. Depois aqui, ó, tem um ponto 3, ó, sala de preparação de alimentos. Ponto 4, defumador, maturador. 5, sala de embalagem. 6, sala de estoque. 7, sala de expedição. O 8, sala de higienização de equipamentos. O 9, vestiário e banheiros, WC. O 10, sala de resíduos. O 11, saída de equipamentos higienizados. O 12, aqui, saída de resíduos da sala de preparo. O 13, higienização de mãos e botas. O 14 é o escritório, o 15 é o almoxarifado. Então, seguindo aquele fluxograma, o projetista, junto com o técnico de alimentos, chegou nesse melhor layout para que o fluxo, os produtos e as pessoas fluam da melhor forma. Alguns detalhes, tá, construtivos são essenciais para o sucesso dessa agroindústria. Por exemplo, boa iluminação. Tem que ter sim uma boa iluminação para que o trabalho, os trabalhadores fluam da melhor forma, que não incomode ali a visualização do seu trabalhador. Ventilação, espaço de circulação, um trabalhador não pode estar batendo no outro. Proteção contra ruídos e a facilidade de higienização. Como a empresa de alimentos, ela precisa sim ter na sua construção itens que deixem mais fácil você higienizar, lavar, fazer a limpeza. Tá? Por que isso, né? Por conta disso aí, ó. Porque a gente sabe que um grande número de micro-organismos pode ser introduzido na indústria de alimentos junto aí com as matérias-primas. Então, quando as matérias-primas chegam, esses micro-organismos vêm junto com as matérias-primas e isso tem que ser evitado que entre no nosso processo. Tá? Então, você tem que evitar a contaminação cruzada. E o que danado é isso, professor? Contaminação cruzada. Então, vamos ver o que é isso aqui. Você vai evitar essa contaminação cruzada através da separação da área de recepção de matéria-prima, ou seja, você vai separar. Onde você chega a essa matéria-prima, você tem que ter barreiras. Essas barreiras podem ser feitas com paredes, para que quando o alimento chegue ali, ele não tenha contato com outras partes da fábrica e não existe essa contaminação cruzada. Então vamos ver aqui. Você precisa saber a sequência das suas operações, que ela seja mais direta possível, ou seja, se o alimento chegou, é feito ali aquele preparo, ele não pode ficar voltando, ele tem que ser mais direto possível, para não contaminar esse alimento em outras etapas. Então, você tem que minimizar os riscos de contaminação dos alimentos. E como é que você vai fazer isso? Através de separação, ou separação através de barreiras físicas, ou seja, parede, compensado, da área suja para a área limpa. Então a gente agora vai falar sobre dois temas importantíssimos, tá? Que é essa parte de área suja e área limpa. Com isso a gente vai entendendo esses conceitos, a gente vai evitar a contaminação cruzada. Então vamos lá. Professor, o que é área suja? Então vamos ler aqui para a gente poder entender. A área suja é definida como aquela em que se manuseiam as matérias-primas até o ponto de limpeza final do produto, onde é realizado algum tratamento térmico. Tá? Aqui é área suja. Já a área limpa é aquela a partir da qual nenhuma outra etapa reduz ou destrói micro-organismos contaminantes. Por exemplo, seu alimento chegou, ele está ali aonde numa área
suja. Por quê? É naquela área que você vai manusear a matéria-prima até um ponto de limpeza final do produto, onde é realizado algum tratamento térmico. Quando ele vai mais para frente, por exemplo, ser cozido, vamos dizer que ele vai para o forno lá, vai ser cozido. Aquela área lá, veja, esse galpão aqui onde você recebeu esse material, a sua recepção de material, é uma área suja. Porque ali está chegando materiais que ele não foi cozido, ele chegou ali da natureza e ele está ali. Aquilo ali é uma área suja. Já numa área limpa, é a partir da qual nenhuma outra etapa reduz ou destrói micro-organismos contaminantes. Por exemplo, se você levar esse alimento para cozer, quando ele estiver ali no fogo, você vai estar matando ali os contaminantes. Então aquela área ali já é uma área limpa. Aquela área suja, que foi a recepção dos alimentos, ela tem que ter barreira física, ou seja, paredes e portas, para poder impedir que uma pessoa ou alguma coisa saia dali daquela recepção e entre, por exemplo, dentro de uma área limpa, que seria onde estaria ali o cozimento. Por quê? Isso é uma contaminação cruzada, quando você leva esses micro-organismos dessa área suja para a área limpa. Então essas duas áreas ela tem que ter uma barreira, como foi falado lá. Pode ser uma parede que está diferenciando essas duas áreas, área suja e área limpa. Então não deve ter essa contaminação cruzada. Por exemplo, um banheiro. Um banheiro é uma área suja. Uma pessoa não pode ir para um banheiro e sair sem tomar nenhum cuidado para a área de produção de alimentos. Ele está contaminando, então tem que ser evitado isso aí. Tem que ter procedimentos para que isso aí seja evitado. Então, quais são os cuidados que devem ser tomados? Devemos tomar mais cuidado no planejamento das instalações, equipamentos e orientar os colaboradores nas operações realizadas, a fim de evitar essa contaminação cruzada dos produtos, ou seja, materiais que passam entre a área suja e a área limpa, ou área limpa e área suja. Vamos ler mais sobre isso. A separação da área suja e limpa deve ser total, não devendo ser permitida a circulação de funcionários entre as duas áreas, nem de equipamentos e utensílios. Também deverão ser previstas instalações sanitárias, banheiros e vestiários separadas para a utilização dos colaboradores dessas duas áreas, bem como áreas para limpeza e sanitização de equipamentos. Uma dica útil e bastante utilizada entre as empresas para facilitar a identificação das áreas sujas e limpas é a separação por cores dos utensílios e fardamentos dos funcionários, já que são os elementos móveis de grande circulação dentro da agroindústria. Então ele faz essa distinção por camisa, roupa, cores diferentes, para que um não entre na área do outro e faça essa contaminação cruzada. Aqui a gente tem um layout, tá? Que eu também tirei de um material do Sebrae, que ele diz aqui: desenho esquemático da planta baixa da casa de farinha, com estações de tratamento efluentes. Então, aqui você tem, na área limpa, vamos só dar uma olhada aqui nessa legenda. Bom, aqui você tem em azul a área suja, em verde a área limpa. Então, esse ponto aqui é uma área suja, esse ponto aqui é uma área suja. O ponto da bolinha verde é uma área limpa. Área limpa, área limpa, área limpa e área limpa. Digamos que aqui seja a recepção do material. Essa área que é suja, quando passa para cá já é uma área limpa. Então, entre essas duas áreas tem que ter uma barreira física. Por exemplo, aqui uma parede, onde os trabalhadores dessa área, em azul, eles não devem ter contato com essa área verde. E os trabalhadores dessa área verde, que é a área limpa, não devem ter contato com essa área azul aqui, que é a área suja. Além disso, nessa legenda aqui também tem uma lagoa de decantação, que é para a parte de resíduos, uma lagoa de sedimentação e uma lagoa de estabilização. Então veja que nessa empresa aqui está bem definido quem são os pontos de área suja e quem são os pontos de área limpa. Isso facilita a não haver aquele cruzamento, aquela contaminação cruzada, tá? Por exemplo, quais são os itens nessa planta da área limpa, tirado aqui do Sebrae? É a área de processamento, compreendida entre as etapas de trituração e resfriamento. Nessa área, as portas e janelas devem possuir proteção por meio de tela. Isso aqui a gente vai falar mais na frente. Para evitar a entrada de insetos e roedores, assim como permitir uma boa ventilação. Os pisos e paredes devem permitir a lavagem
e as paredes revestidas com matéria impermeável e antiaderente e devem ser na cor branca. Já a área suja aqui, nessa empresa, é o recebimento de materiais, descascamento e lavagem das raízes. Um dos seus requisitos é que essa área seja uma área coberta, arejada e cuja limpeza seja de fácil manutenção. Então, um banheiro aqui também, ó, 2 sanitários, é uma área suja, ponto azul. E aqui deve ser um refeitório onde as pessoas comem, já é uma área limpa. Claro, sim, é uma área limpa. Você do banheiro tem que se higienizar para chegar ali e poder se alimentar. Orientações gerais para a superfície de contatos com os alimentos. Então, você tem uma bancada onde você vai preparar os seus alimentos, ou você tem um equipamento onde você vai passar ali o seu alimento ali em um procedimento, em um processo, tá? As bancadas não devem permitir o acúmulo de umidade e resíduo. Por que isso? Quando ela acumula umidade, isso pode prejudicar a qualidade do seu alimento e causar até uma toxi-infecção, tá? E essa umidade também, nos equipamentos, eles podem enferrujar, ou seja, corroer. Então, vocês vão danificar o seu equipamento com menos tempo do que ele poderia suportar, só pela presença da umidade, a presença da água, tá? E os resíduos também. Então, você tem que ter uma bancada limpa, lisa, que não seja rugosa para não acumular nem umidade, nem pedaço de material, de alimento, nada disso. Os materiais para áreas de contato com alimentos. Eles devem resistir ao ataque de produtos químicos. Eles poderão ser pintados com tintas atóxicas e com boa aderência. E materiais absorventes não são aconselháveis. Por exemplo, a madeira. Você quer fazer uma bancada para tratar de uma agroindústria, ela não pode ser de madeira, porque ela vai absorver ali a água. Um material muito utilizado é o aço inoxidável, tá? Porque o aço inoxidável, ele é um material liso, tem boas propriedades e ele dificulta ali a sua corrosão. Está aqui as referências bibliográficas dessa aula, tá? E até a próxima.